E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos aqui nessa bela manhã de sábado. O vizinho tá fazendo faxina com máquina no quintal dele, não sei se vai dar para ouvir no vídeo, mas enfim. No vídeo de hoje eu queria falar sobre esse cara aqui, que inclusive eu tenho uma imagem dele aqui, que no caso é São José. Nessa última quarta-feira agora, dia 19, a igreja celebrou a solenidade de São José, que é um santo extremamente relevante na história da igreja. Eu acho que só está abaixo de Jesus e Maria. E como esse é um assunto em voga, é um evento recente, eu queria tirar proveito desse momento para fazer um vídeo no estilo aqui do canal, né? Que traz um pouco de teologia, um pouco de filosofia e propõe uma reflexão. E pelo título do vídeo já dá para entender mais ou menos qual que vai ser o assunto do vídeo, que é as lições que a história de vida desse homem, desse santo, podem trazer pra gente. E uma coisa que eu queria deixar esclarecido também é a minha autoridade no assunto vai até certo ponto, porque por um lado eu tenho experiência de vida só até certo ponto, porque eu não sou nem marido e nem pai, mas eu sou homem e já trabalhei por algum tempo. Então, por um lado no vídeo eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, e por outro eu vou falar sobre a experiência alheia e sobre coisas que qualquer pessoa pode enxergar na realidade. Contextualizando, São José foi, historicamente, ele foi esposo de Maria e pai adotivo de Cristo, e os relatos que a gente tem dele na Bíblia, eles são meio escassos, no sentido de que a gente só fica sabendo dele por descrição dos outros. Ele não se manifesta muito na Bíblia. Você não encontra muitas palavras, frases dele assim. E não dá nem para saber mais ou menos quando que a vida dele se encerrou. Isso já é o primeiro ponto. Aliás, eu elenquei vários pontos aqui, né? Que a gente pode tirar algumas conclusões. Ele é marido, pai, trabalhador, temente a Deus e silencioso. Então tá, vamos fazer os contrapontos, pegar uma característica, qualidade ou virtude de São José e fazer o contraponto com algo que é muito comum de se enxergar no homem moderno e avaliar por que isso é pior e por que é uma virtude o que a gente pode extrair da vida dele. Primeiro ponto, São José foi marido de Maria, mesmo em circunstâncias muito duvidosas para São José, porque a Maria ela engravidou do Espírito Santo e o São José suspeitou que ele foi traído, mas depois de receber a revelação divina e de entender o que estava acontecendo, São José permaneceu fiel e foi marido de Maria até o fim da vida dele. E isso por si só já é muito virtuoso. Aí você olha em contraposição ao homem moderno, tipo, a tendência qual que é? É solteirice até uma longa idade, essa questão essa cultura red pill, de tratar a mulher como se fosse uma coisa profana, essa cultura de homem baladeiro e promíscuo, que já que está solteiro ele vai buscar diversão na noite, farra, porque o casamento é um compromisso que você estabelece com uma pessoa só, e você, evidentemente, que não vai ter tempo e não vai ser nem a sua prioridade sair para festa, porque tu vai ter que cuidar de casa, vai ter que trabalhar, vai ter um filho, possivelmente, e não vai poder se envolver com outras mulheres. Então, isso são coisas excludentes, assim. Eu acho que qualquer pessoa, independente da ideologia, consegue enxergar a problemática que é você ficar nesse segundo estado por longo período de tempo. E ainda assim, os homens que não têm esse estilo de vida festeiro e evidentemente se casam, se eles não tiverem um casamento alicerçado na união, na fé sacramental do casamento, a chance de divórcio é muito grande. E isso não é um achismo, assim. Qualquer pesquisa rápida que você fizer, em qualquer mecanismo de pesquisa, você consegue ver que a taxa de divórcio hoje em dia é uma coisa absurdamente alta. Não sei se no Brasil ou nos Estados Unidos, mas a taxa chega a 50%. Então, você percebe que os casamentos não estão durando e é um tempo baixo para a pessoa se divorciar, não leva muito tempo. Acho que é uma média de 2 a 7 anos. Então, você vê que é raro a gente ter casamentos hoje em dia e também é raro ter casamentos que durem até o final da vida.
Então, o segundo ponto é contraponto. São José, ele era pai de Cristo e provedor. E isso também é uma virtude inexplicável. Não precisa se aprofundar muito para saber quais são os efeitos positivos de uma figura paterna presente, um pai presente na vida de todo filho. Isso dispensa qualquer tipo de comentário. E em contraposição ao homem moderno, se ele vira pai, que já é uma raridade, às vezes não é uma paternidade planejada. E isso acaba fazendo com que ele seja um pai ausente. E isso, enfim, também não precisa explicar de maneira muito detalhada a gama de problemas que isso traz, porque isso gera uma frustração para o pai, para a mãe e para a criança que vai nascer. E também a gente tem a figura do pai tardio, ou o pai de pet, que está se relacionando com alguém, mas o filho dele é um bicho. Isso, cara, não... Assim, não sei se é... se é implicância minha, mas não é só eu que acho isso, mas é um negócio meio bem ridículo, assim, sabe? Você tem aquele instinto paterno, você tá sentindo aquilo, mas você projeta aquilo para uma criatura que não vai te dar o trabalho porque você não quer assumir essa responsabilidade, sabe? Que é um bicho, que é uma coisa muito mais cômoda de ser criado, porque, enfim. E você tem esse chamado, mas você não tá querendo preencher ele. Se você não preenche aquilo, você não vai se desenvolver plenamente, sabe? Então, além de ser uma coisa meio... pega mal. Terceiro ponto e o contraponto é o fato de que São José é nitidamente reconhecido como um homem trabalhador, tanto que um dos apelidos dele é São José Operário, e sabe-se que ele foi carpinteiro do início ao fim da vida dele, tanto que ele ensinou Cristo a arte da carpintaria, e isso casa um pouco com a virtude de ser um pai provedor, porque se você não trabalha, você não tem como prover a sua família. E naquela época funcionava bem assim. No caso, ele ficava trabalhando, provendo para a família dele, garantindo a segurança. E isso é uma coisa que é um apelo masculino, assim, sabe? Essa questão de você buscar trabalho, você sacrificar seu tempo, sua energia, sua disposição para prover para aqueles que você ama e que você gosta. Isso é uma coisa também que te dá um sentido, assim. Preenche você. Eu sou bem partidário da frase de que o trabalho dignifica o homem, porque nas épocas que eu fazia estágio, principalmente estágios longos, foram as melhores épocas da minha vida, assim. Eu acordava bem cedo, meu dia era bem ocupado, assim, eu só voltava para casa, acho que eu acordava umas 6 horas e voltava para casa umas 8 da noite. E ainda assim, apesar de ser cansativo, era um dos momentos da minha vida que eu mais me sentia preenchido, assim. Então, acho que isso é uma virtude também. E em contraposição, uma coisa que a gente pode perceber facilmente é uma geração de homens encostados, que não sabem muito o que eles querem fazer, desempregados, não se preocupam em buscar emprego, moram com a família, mas não por questões financeiras, de que realmente hoje em dia é mais difícil de você arranjar uma casa, um apartamento, mas são pessoas sem perspectivas e sem vontade de sair de casa, sabe? Isso não... Qualquer pessoa pode perceber que isso não é uma virtude, assim. E no pior dos casos, você vira alguém dependente de auxílio do governo, que além de ter toda a problemática de você não ter emprego, você está consumindo recurso público, sendo que você poderia estar produzindo o seu próprio patrimônio, enfim, não dando trabalho para os outros, não sendo um peso para os outros, você está consumindo recurso do Estado. Então você vê a contraposição. Você vira uma pessoa que, ao invés de produzir, você consome e você se esvazia de sentido, você nunca vai se sentir preenchido. E isso só gera um ciclo vicioso. Outra coisa que eu esqueci de falar também, quando eu estava falando da questão de que o trabalho dignifica o homem e da questão da mentalidade de marido, isso é bem mais relevante hoje em dia, quando você percebe a quantidade de gente se fudendo com o jogo do tigrinho, com o caso de bet, e quando tu vê influenciador idiota, tipo esse Gil agora, falando, glamorizando o garoto de programa e casa de swing, e aliás, não só ele, mas tipo, uma moda muito grande tentando glamorizar o garoto de programa, que é puta mesmo o nome,
Tem que dar nome aos bois, tem que chamar puta de puta mesmo, porque é um desrespeito com a profissão de modelo, chamar a puta de modelo. O modelo é para representar o ápice da beleza estética feminina, e querer fazer um eufemismo chamando puta de modelo é um desrespeito, assim, ó, absurdo. Não é modelo, não é do job. Então você vê que, tipo, a situação é bem pior do que a gente imaginava. E, cara, mais uma vez, as virtudes de São José se provando extremamente necessárias para os tempos de hoje. O quarto ponto, eu acho que talvez um dos mais importantes, é que São José era notavelmente um homem viril e masculino. Ele trabalhava com carpintaria, que era um trabalho braçal, ele sustentava a casa dele sozinho, e ele tinha que cuidar da mulher e do filho, que foram perseguidos desde o começo da vida deles. Então, e eu vejo que isso falta muito em vários homens, e eu não estou nem falando de questão de sexualidade, é mais questão de personalidade. E isso eu acho que é uma coisa até que qualquer mulher pode concordar comigo, porque percebe-se uma crescente reclamação das mulheres de hoje em dia a respeito de homens frouxos, meio bananas assim. E não sei qual que é a raiz disso, sinceramente, mas eu sei que isso acontece. E é uma coisa que a gente poderia desenvolver e aprender com o exemplo dele. Mas como assim? Tipo, ao invés de só falar isso que eu tô falando agora, qual exemplo prático a gente poderia ter para desenvolver isso? Primeiro, ter bons referenciais masculinos. Segundo, exercer alguma atividade física, que no caso de São José era o trabalho braçal dele diário ali. E acho que só esses dois já faz uma baita diferença. Você ter referenciais, enxergar seu papel como homem e desenvolver alguma atividade física, para também não ser um sedentário, porque se você é sedentário, se você é fraco, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa, você não sente que você tem uma imposição de vontade, e isso acaba te tornando um homem frouxo. Então, não tem muita escapatória disso. Quinto ponto, talvez o mais importante, que São José era um homem temente a Deus. E isso a gente percebe por motivos óbvios, que ele era pai adotivo de Cristo, e ele recebeu toda a revelação divina de que ele seria pai adotivo de Cristo, quem era Cristo e quem era Maria, qual papel Maria desempenhava também nisso tudo. E ele acreditou nessa revelação, se submeteu à autoridade, à ordem de Deus, e cumpriu isso plenamente, fielmente e com louvor, assim, e sem reclamar. Ele foi marido de Maria até o final da vida, foi fiel a ela, protegeu ela, foi pai adotivo de Cristo, cuidou dele a infância inteira, também a juventude inteira, trabalhou, proveu para a família dele, e como Cristo era Deus, ele fez tudo isso, ele santificou o trabalho dele, oferecendo tudo que ele tinha para Deus e para Maria. Então, além da fé prévia que ele já tinha antes de tudo isso acontecer, né? Porque se ele não fosse um homem que acreditasse nessas coisas, não faria diferença. E em contraposição, você tem um homem de hoje em dia que tem uma fé meio morna, quando tem, às vezes não acredita em nada, às vezes diz que acredita em algo, mas não se submete a uma ordem religiosa, a um sistema de doutrina, de dogmas, prefere não quer se compromissar, acho que isso é falta de compromisso. E você vê que a consequência disso é um vazio existencial, uma certa depressão, talvez, por ter essa falta de propósito, uma certa ansiedade, por não saber qual que é o sentido da vida dele, e, consequentemente, o preenchimento desses vazios e depressões com outras coisas, que nunca vão te preencher, porque o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, só Deus preenche. Então, isso é extremamente problemático, de maneira auto-evidente, e pode ser mais problemático ainda quando a pessoa tenta preencher aquilo com coisas que são nocivas à própria pessoa, à própria alma dela, que nem a gente acabou abordando aqui, que é consumo de droga, ir em festa, relacionamento vazio para tentar sentir alguma coisa que não vai dar em nada e pode acabar resultando em gravidez, doença. Então, assim, acho que esse é um dos contrapontos mais importantes, assim, das características dele que a gente melhor pode aprender. Acho que eu já falei demais. É um vídeo mais superficial, assim. Acho que quem quiser se aprofundar mais, vale a pena conhecer a vida dele, virar devoto dele.
tentar se espelhar nele, nas virtudes dele. E para mim fez uma diferença absurda. Minha juventude não foi necessariamente a mais virtuosa, eu não tinha referenciais de como ser um bom jovem, mas agora que eu estou virando já um jovem adulto, ou até um adulto já que estou formado, já estou, graças a Deus, fui aprovado na OAB, estou em busca de emprego agora, realmente emprego de verdade. Agora que eu tenho esse referencial, pelo menos para minha vida adulta, assim, eu já me sinto bem melhor, sabe? Já vem alguns anos já que eu sou devoto dele e que eu tenho esse arquétipo e com certeza eu não consigo imaginar como seria se não fosse assim ou se seria melhor se não fosse assim. Então, assim, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido relevante, espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado algum tipo de conhecimento. Então, até a próxima.